Então, boa tarde. Como já dito, meu nome é Tiziana, sou da cidade de Santa Maria e represento a 13ª Região Tradicionalista. E vocês devem se perguntar, vindo de Santa Maria, por que não falar de Nossa Senhora Medianeira? Durante a minha observação, antes de escolher o tema da minha pesquisa da mostra folclórica, eu observei que a maioria dos santamarienses e pessoas que não moram lá não sabiam que a padroeira da cidade é Nossa Senhora da Conceição. Inclusive, não existe uma grande festa em homenagem à padroeira da cidade. Existe a romaria dedicada a Nossa Senhora Medianeira. Então, eu procurando algum rito que pudesse ser apresentado aqui, eu decidi então falar sobre o sincretismo que existe entre Nossa Senhora da Conceição e a Oxum na Umbanda aqui do nosso estado. A Umbanda, ela nasce no Rio de Janeiro e ela é trazida para o Rio Grande do Sul com um santamariense, o Otacílio Charão, ferroviário, e que foi morar uma época em Rio Grande e lá ele fundou o Reino de São Jorge, que atualmente ainda está em funcionamento. De lá, depois começou a se expandir para a capital, para o interior do Rio Grande do Sul, chegando em Santa Maria. Em Santa Maria surge em 1926 com o senhor João Marme, que ele funda o Reino de Santo Antônio, que é um centro umbandista que também está em funcionamento até hoje. E ele está localizado na região que é onde mais tem centros de Umbanda na nossa cidade, que é a região norte, né? Então, ali se encontram vários centros de Umbanda e, inclusive, alguns dos meus entrevistados, os terreiros deles são nessa comunidade. De acordo com o presidente da Liga, né, que registra os centros de Umbanda e centros que cultuam algum tipo de rito afro-brasileiro, tem atualmente em Santa Maria 350 casas de Umbanda, né? E a questão do sincretismo, então, ela surge no Rio Grande do Sul e no Brasil com a vinda dos escravos. Por quê? Porque quando eles chegavam aqui, eles eram proibidos de cultuar suas divindades, né, de origem, da sua religião de origem. Eles eram obrigados a ser católicos. Então, uma forma deles encontraram de manter essa religiosidade deles foi representar, através dos santos católicos, as divindades africanas, os orixás, como eles chamam. Então, Jesus passou a representar Oxalá, Iansã é representada por Santa Bárbara, São Jorge por Ogum, Oxóssi por São Sebastião, Oxum por Nossa Senhora da Conceição e Iemanjá seria por Nossa Senhora dos Navegantes. Mas nos centros de Umbanda, como a imagem da Iemanjá já é mais popular, eles já utilizam a imagem que seria do orixá, digamos assim. Então eles já não utilizam tanto a imagem católica para a Iemanjá. E Xangô, o São Jerônimo. Então, quando chega num centro de Umbanda, tu vai encontrar esse altar com os santos católicos, nenhuma divindade africana no caso, no centro de Umbanda. Né, nação e batuques já é outro processo. Então, esse é o altar que se encontra na Umbanda. Em Santa Maria, como não tem nenhum mar, nem grandes rios, então eles escolhem geralmente fazer na própria terreira as oferendas, né, que são apresentadas aqui para homenagear a Oxum, que é simbolizada pela Nossa Senhora da Conceição. Então aqui eu trago alguns elementos. A Oxum na Umbanda, ela é tida como a rainha dos rios e cachoeiras, né? Então ela está presente na natureza. E a cor dela geralmente é azul, o rosa, o amarelo, o branco. As comidas que se utilizam para homenagear, para oferendar a ela, geralmente são da cor amarela também, laranja, vermelho. No caso dos doces, como ela é considerada a mãe da Umbanda, né, ela faz a proteção também, junto com Cosme e Damião, das crianças. Então, geralmente nas festas se monta uma mesa e se colocam 8 crianças sentadas ao redor dessa mesa para oferecer doces, guaraná, né? Então, são como se fosse uma mesa dos inocentes. Então, são postas 8 crianças. Por que o número 8? Porque o número da Oxum é 8. Então, sempre que você vai fazer alguma oferenda, se coloca 8 laranjas, 8
quindins, né, que ali está representado, que é a lembrancinha de vocês depois, 8 quindins, 8 rosas, então sempre no número 8 ou múltiplos desse número. O dia dela é o sábado, então sempre que se vai acender uma vela para Oxum, se acende a vela no sábado. Outra questão interessante que eu achei na minha pesquisa foi que alguns comércios na cidade, eles são de artigos religiosos específicos. E uma das minhas entrevistadas, ela é dona, proprietária de uma loja. E ela me disse então que muitas pessoas, não precisa ser da Umbanda, mas que conhecem que existe esse sincretismo, elas chegam e falam assim: moça, me vê uma vela amarela que eu vou lá na igreja de Nossa Senhora da Conceição, que é a nossa catedral, e vou acender uma vela para Oxum. Geralmente se faz isso quando a pessoa quer engravidar ou pedir a união da família, porque como ela é mãe, ela é agregadora, então ela tem esse simbolismo. A cor dela é amarela, como eu já disse, então as velas geralmente são amarelas. Outros elementos que aí varia muito conforme a casa de religião que se frequenta, é a questão da bebida alcoólica. Em algumas terreiras é proibida a utilização da bebida alcoólica, então só se utiliza o guaraná ou alguma coisa que não contenha álcool nenhum. Então, porque alguns acreditam que não é legal essa questão. Geralmente confundem muito a Umbanda ou com as outras religiões afro-brasileiras. Aqui na Umbanda não existe nenhuma oferenda com animal, né? Então é proibido fazer qualquer oferenda com animal. No caso, se fosse nação, por exemplo, aquela farofa poderia estar recheando um peixe, mas porque ela é dona dos rios, né? No caso a Oxum. Mas como na Umbanda não pode, então só se oferece a farofa de mel, né, feita de milho, porque é amarelo, e o mel. Então, mais ou menos é isso que eu tenho para explicar para vocês. O rito está presente no sincretismo, propriamente dito, né, porque os negros, inclusive, uma das minhas entrevistadas falou, eles colocavam atrás dos santos católicos ou embaixo do altar, tipo um bonequinho de voodoo, né, ou um bonequinho representando aquela divindade, mas escondida para que os senhores não vissem aquela figura. Então, também tem essa questão. E o rito também está nessa oferenda, no caso. E tem também as outras figuras importantes da Umbanda, que é o preto velho e a preta velha. Acho que é isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Uma coisa também que eu não disse é que, por exemplo, nos pontos cantados, que toda sessão de Umbanda ela começa com pontos cantados, né? São uma espécie de orações. Então, em alguns pontos, inclusive, diz baixai, baixai, ó Virgem da Conceição, né? Rainha Imaculada, tirai minhas preocupações, em referência à Santa Católica, né? Então, o sincretismo está presente em todas as formas de homenagem presentes na Umbanda. Então, sempre que for referendar algum orixá, alguma divindade, provavelmente vai se encontrar a relação com o santo católico. Certo. Muito bem. Foi tranquilo para fazer a pesquisa? Tranquilo. Primeiro, eu fui fazer a pesquisa bibliográfica para mim poder entender um pouco melhor, né? E depois, então, eu fui fazer a pesquisa de campo. E nessa pesquisa de campo, então, que eu fui entender como funcionava todos os procedimentos, como que iniciava os rituais, como funcionava isso. Cheguei, participei de alguns, né, visitando. Alguns eu não consegui fotografar, né, porque algumas casas não permitem fotografar. Então eu não pude colocar na minha pesquisa a foto, mas a maioria é bem acessível, né, e eles inclusive gostaram de eu ter feito essa pesquisa, porque muitos dizem que o conhecimento é a forma de se combater o preconceito. E na minha cidade, em Santa Maria, ainda existe um preconceito muito forte com as religiões afro ou com a Umbanda. A Umbanda não é afro, é originalmente brasileira, mas ainda tem um preconceito, porque as pessoas não conhecem, né? Desconhecem alguns aspectos. Tá certo. Parabéns, Luciana.
Muito obrigada. Parabéns. Sucesso pra ti. Obrigada.